Shalom, Haris Kairene. Hoje mais uma aula, mais um momento juntos, mais uma oportunidade para compartilharmos saber e crescermos e nos desenvolvermos. Hoje vamos trabalhar sobre um assunto, uma temática muito atual, inerente ao contexto de uma gestão eficiente, uma gestão estratégica dentro dos meandros de uma liderança cada vez mais exponencial. Por isso vamos falar de cultura organizacional. Cultura organizacional é o tema da nossa mini aula de hoje. Quando falamos de cultura organizacional, nós estamos falando de um estudo e de uma cultura que é absorvida e que é programada e é desenvolvida dentro de uma fundamentação de paradigmas oriundos da antropologia, da sociologia e da psicologia e também das ciências políticas, como muitas das vezes podemos ver que até foi citado em uma entrevista por Alan Frisrost sobre a revisão das influências podem ser desenvolvidas e agrupadas em dois blocos. Tá? O primeiro se recebe uma cultura organizacional como um sistema sociocultural. Então, a questão principal, o cerne de uma cultura organizacional é justamente estar inserido de um processo de um sistema sociocultural. E um detalhe muito importante para nós observarmos que a partir de uma ideia e de fomentar-se o pensamento dos componentes sociais e estruturais que vão dando fomentação e vão integrando uma organização, é que nós vamos construindo a percepção e a cosmovisão individual da organização. E com isso nós vamos montando uma cultura da organização. Uma cultura que ela é movida pelas influências de níveis abrangentes que são de âmbito cultural, como as questões nacionais, as questões tradicionais, regionalistas, questões de vocábulos culturais, de vocábulos tradicionais, questões de expressões faciais, questões que são pertinentes a características individuais dos que compõem a esta organização e que, claro, fazem parte dessa cultura. E a cultura também é algo muito importante, que a cultura determina a identidade de um grupo humano. Tá? É a cultura que, ao mesmo tempo, ela molda e identifica a personalidade e determina a identidade do indivíduo. Tá? O outro fator importante é que a cultura organizacional ela é um sistema de ideias, na verdade, em que não representa meramente uma rede de padrões de comportamentos, mas um conjunto, na verdade, de mecanismos de controle para modelar e para até, vamos dizer assim, fomentar os comportamentos e fomentar os pensamentos e possibilitar uma comunicação aonde ocorre um relacionamento, uma interação, uma construção e uma formação de estratégias e possibilidades de uma efetivação ainda muito maior. A organização é o fruto dos valores, né, e crenças compartilhadas por membros e com um compromisso sempre muito bem desenvolvido, assumido, em uma categoria que nós podemos considerar que é compreendida até através de uma metáfora, de uma analogia, como resultado de uma construção social e as suas realidades, significando que o sentido de um evento organizacional é um fenômeno coletivo, né, fundamentado na construção de uma realidade em que muitas das vezes as percepções, os conhecimentos, os juízos sobre os determinados eventos vão interagir e vão conferir significados e manifestações culturais. Então, é nessa proposta é que vai se montando as questões que nós podemos até segmentar como cultura, clã, cultura hierárquica, a cultura emotiva, a cultura de mercado, a cultura de projeção, a cultura de aferição, a cultura de análise, a cultura de imagem, a cultura de verbalizações, de sons, não é?
Então são culturas que elas vão se arcabouçando vamos dizer assim, nessa estrutura, nesse organismo, nessa que é a organização, e vai construindo uma cultura que ela é a cultura que vai identificar e que nós denominamos de cultura identitária da organização, tá? Então, com isso, nós vamos ter alguns modelos dentro de uma cultura organizacional que são premissas que conduzem e orientam as organizações dentro de projetos, dentro de propostas, de valores organizacionais. Valores organizacionais que pode ser observado na forma da conduta em que a organização empreende ou determina dentro do seu processo de trabalho, dentro do estilo de atividades que esta organização ou essa empresa ou essa indústria desenvolve dentro de uma cultura de atividades que ela cumpre, tá? Então nós temos também as culturas como a cultura hierárquica, por exemplo. A cultura hierárquica, ela vai refletir muitas questões dos pressupostos da estabilidade, vai refletir os valores, as normas associadas à burocracia, né? Os empregados vão aceitar bem a autoridade que emana de papéis formalmente estabelecidos, de regras e regulamentos impostos. Os valores de uma motivação incluem então segurança e ordem, e os líderes tendem a ser conservadores em relação aos problemas de natureza técnica. Então essa é uma cultura que nós chamamos de cultura hierárquica. A cultura organizacional já é uma opção pela abordagem de valores competitivos que levou em consideração a unidade de análise ou muitas vezes de algumas organizações que são interativas, que têm uma confluência, um desenvolvimento e uma ênfase muito maior na interação e comunicação social. Tá? Então essa é uma cultura organizacional, muitas das vezes, que tem a proposta de organizar, de formar, de construir pessoas dentro de uma proposta de organismo e organização. Tá? Outro detalhe importante nós pensarmos dentro de uma liderança e com um propósito ou um prospecto de uma organização e de uma cultura organizacional é justamente uma liderança transformacional e uma liderança transacional, tá? O conceito de liderança transformacional, ele é cunhado e foi cunhado pela primeira vez por Burns em 1978. Então, quando ele propôs o seguinte, que pode ser entendido como a relação da influência mútua entre líder e liderados, levando em consideração as necessidades de ambos e de ambas as partes. Então, o ponto central e o conceito é o interesse pelas pessoas. O líder, então, vai dedicar grande parte do seu tempo conversando com seus seguidores para saber quais são os seus problemas, quais são as suas metas, quais são os seus anseios, quais são os principais desejos, os principais focos, os principais talentos, as principais motivações. Então, essa liderança transformacional, ela vai objetivar o engajamento dos indivíduos em busca de quê? Em busca de laços que aumentem o nível de uma motivação de líder e liderado, um nível de motivação, de estímulo que o líder vai empreender no liderado. Assim, os líderes e seguidores vão além dos seus interesses próprios, além de recompensas individuais, em direção ao bem de uma equipe e da própria organização. Nessa relação, os superiores tornam-se mentores, modelos de comportamento, socializando membros na cultura em função de sentir uma obrigação pessoal de ajudar seus seguidores em relação às suas necessidades de desenvolvimento. Algo que nós podemos até pontuar aqui, que Kent Cross ele vai dizer o seguinte, que a preocupação com o desenvolvimento dos seguidores denota uma atitude de liderança orientada para o futuro, em que o foco está mais na potencialidade do que na realidade corrente. E essa é a grande perspectiva do futuro, e esse é o grande viés do futuro. É a possibilidade de formar e tornar um líder com a perspectiva de futuro muito maior, muito mais ampla, muito mais emergente
e muito mais abrangente, tá? Os líderes transformacionais, eles podem ser categorizados em 4 componentes. E isso é interessante nós pensarmos. Primeiro, a influência idealizada, que esta é um componente conhecido como influência carismática. Uma vez que o líder carismático, ele desenvolve múltiplos cenários para o futuro pela análise de diferentes fatores circunstanciais para ir descrevendo o espectro de possíveis estados futuros. Nessa característica, as pessoas sentem-se especiais e o líder faz com que os outros sigam a sua visão. Então, essa é a influência idealizada que está inserida dentro de um elemento e um componente propulsor de uma liderança transformacional. Outra é a motivação inspiracional. A motivação inspiracional é uma característica baseada na comunicação para elevar o espírito de equipe e aflorar o entusiasmo, desenvolvendo também o comprometimento, valendo a oportunidade de o líder tornar-se um líder inspiracional que deve encontrar o equilíbrio numa visão inspiracional, em planos concretos, planos distintos, aonde vai conceder uma visão que inspire outros a seguir essa visão. O estímulo intelectual já é aquele estímulo em que o líder vai propor sempre novas ideias aos seus seguidores. Há um estímulo por parte dos líderes para que seus seguidores assim se desafiem a próprias crenças e valores, propondo sempre novas propostas, novas observações, novos valores, novas concepções de mercado. A consideração individualizada, ela já se torna um aspecto central desse componente, porque ela vai se referir ao desenvolvimento e à mentoria dos seguidores, no que se requer a uma delegação e um empoderamento. O líder desenvolve então habilidades nos subordinados e vai melhorando a qualidade, a efetividade de toda a equipe e vai causando uma maior fomentação com instruções, com atividades, com mentorias, com cursos, com leituras, com legados de outros como exemplos e vai tornando a sua equipe uma equipe muito mais proativa, tá? Então os atributos de uma liderança transformacional, elas propõem modelos em 3 componentes de uma liderança transacional também, devido às limitações até de um líder transformacional em relação ao seu alcance operacional, é que nós muitas das vezes podemos colocar que alguns seguidores eles têm atributos relacionados até a líderes transacionais, tá? E que essa liderança transacional é o tipo de relação que é focada em termos de relações contratuais, como, por exemplo, aquelas relações que se tornam a atribuições de trabalho, atividades a serem empreendidas, códigos disciplinares, estruturas de benefício, projetos, prospectos, questões que estão inseridas dentro da atividade e do mecanismo da própria organização. Um outro detalhe também a pensarmos é justamente a inovação. A inovação, ela está dentro de uma proposta da liderança transacional. A liderança transacional, ela é dividida em 2 fatores, tá? A recompensa contingente, que é uma recompensa de um resultado de esforço do liderado, que vai muitas das vezes variar de acordo com a necessidade que ele próprio possui, tá? Os seguidores, por exemplo, devem ter um tempo e um esforço para receber recompensas das próprias atividades materiais e não materiais que eles estão cumprindo, e o líder vê a sua função muito mais compensadora, muito mais influenciadora, tá? Outro fator e outro elemento que é um elemento divisor dentro da liderança transacional é o gerenciamento por exceção. O gerenciamento por exceção diz respeito à correção do trabalho, feedback, aquele reforço que pode ser positivo, mas também pode ser negativo, tá? O gerenciamento por exceção, ele pode ser ativo e pode ser também passivo. Em uma forma ativa, ele leva a evitar o erro, e numa forma passiva, ele deve esperar o erro acontecer para depois
corrigir o erro e propor um novo caminho, uma nova ação, um novo procedimento. Então, as organizações possuem ambas lideranças, tanto a transformacional como a transacional. A transformacional e as transacionais hoje são tipos de liderança que têm feito parte das organizações e feito parte das culturas organizacionais que têm muitas empresas, indústrias empreendido no seu projeto de atividades e muitas vezes no seu conduzir os liderados, tá? Então os líderes têm procurado partir por esse princípio de gestão muito mais no aspecto de lideranças transformacionais e transacionais, lideranças que se individualizam e se coletivam, lideranças que são de uma percepção individual e partindo assim do uno para o plural, partindo do singular para o coletivo. E outra questão também é que as culturas organizacionais se tornam culturas de desafios, culturas de alcances, culturas de resultados, culturas de perspectivas, culturas de motivações e culturas de empreendimentos que vão gerar corporativismo e um corporativismo que vai gerar uma competitividade e uma competitividade que vai gerar um resultado de maior eficiência, de maior alcance e de maior recursos e valores materiais e propriamente físicos para a indústria, para a empresa a qual esse líder está atuando, e essa liderança tem a sua participação. Então, não basta ser um líder, não basta estar gestando e gerando e gerindo numa organização. Tem que se cada dia atualizar, mensurar, individualizar a sua capacidade a fim de tornar ela cada vez mais plural, cada vez mais dimensional e cada vez mais transnacional e também transformacional dentro de uma proposta de uma liderança transformacional e transacional numa cultura organizacional, uma cultura que é eficiente e uma cultura que ela muda a cada circunstância, se adaptando na realidade da proposta daqueles que formam a empresa, que formam a organização, como os liderados e os líderes, como aqueles que são o processo da atividade e aqueles que geram a atividade. Ok? Era isso que nós tínhamos para hoje, nesse pequeno momento de aprendendo sobre lideranças no seu quadro Culturas Organizacionais.